Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a nossa aula é um pouco diferente. Vou abordar uma parte teórica a respeito do golpe de arco collet. Esta aula já vai falar aqui, né, como eu falei, golpe de arco collet, além do módulo golpes de arco, aonde nós iremos abordar o collet, que para mim é um dos golpes de arco mais importantes na técnica violinística. Os golpes de arco ele dá para a gente a possibilidade de trazer algo aqui para nós assim da nossa realidade, como se a gente tivesse várias vozes. Imagina você com várias vozes para conversar, dependendo do momento que você precisa ler. Dominar os golpes de arco é exatamente isso. Vai ter um momento que nós iremos precisar executar sons, as notas musicais, um trecho musical, uma frase, uma semifrase, com uma articulação diferente, né? Tratando de música, o que eu quis dizer de vozes vem para articulação. Então, em um momento eu vou precisar de algo mais ligado, em outro momento eu vou precisar de algo mais destacado. E por isso a gente precisa dominar os golpes de arco. O que difere um bom som, uma qualidade sonora, também se passa pelos golpes de arco. Por isso que eu vejo esse módulo muito importante aqui dentro do curso, porque golpes de arco é nada menos, nada mais do que você dominar a produção sonora, ok? Então vamos lá, eu trouxe aqui uma parte teórica, porque eu compreendo que quando você entende o que você está fazendo, é como você caminhar em uma estrada iluminada. Você sabe o que você está fazendo, você sabe o porquê daquilo. Por isso a gente vai ver um pouco de teoria a respeito do golpe de arco collet e depois, próxima aula, parte técnica dele. Muito importante. Não pule essa aula, porque você compreender o que você está fazendo te leva para um outro nível. E eu te garanto que tem coisas muito importantes nesta aula que você às vezes nem imaginava que faria parte deste conteúdo ou que você poderia aplicar na sua técnica violinística. Muito bem, vamos lá? Então, vamos lá. Eu preparei aqui um material, coisa simples, nada muito detalhado, porque aqui o mais importante é o conteúdo e não talvez toda a preparação em si. O collet ele é um golpe de arco articulado e preciso, executado com os dedos da mão direita, quase como um beliscão controlado da corda. O movimento da flexão e extensão dos dedos, com mínima participação do braço, produzindo um som claro, definido e com excelente controle de ataque. Então a gente pode perceber aqui que essa primeira parte já traz o collet como se fosse um beliscão. E realmente, quando a gente for fazer a prática, você vai perceber um tique, né? Em cada início ali você vai ver que vai dar um tique na corda. É como se realmente a gente estivesse beliscando a corda, mas fazendo esse trabalho com o próprio arco. Para executar o collet corretamente, a pegada no arco precisa estar tecnicamente ajustada, sem desalinhamentos. A empunhadura deve estar livre de qualquer tensão, com dedos e pulso extremamente relaxados, permitindo elasticidade natural na articulação. Veja isso aqui. Olha aonde eu cheguei aqui. Se você ainda tem uma pegada errada, se está com tensão na mão, precisa corrigir para dominar o collet. O collet é sinônimo de mão totalmente relaxada. Olha essa frase de efeito. É sinônimo de uma mão, dos dedos, do pulso totalmente relaxado. Quem domina de fato esse golpe eleva significativamente sua técnica de arco e passa a ter muito mais facilidade nos demais golpes, pois desenvolve controle fino, independência dos dedos e precisão no contato com a corda. Muito importante aquilo que eu falei no início da abertura da aula. Dominar o collet
não é só mais uma técnica, ele abre a porta, ou seja, é como se fosse uma caixa de ferramentas. Quando você consegue ali dominar o collet, vai abrir uma caixa ali de ferramenta te dando mais possibilidades de elevar o seu nível técnico. A técnica do collet tem origem na tradição pedagógica franco-belga do violino. Muito interessante franco-belga porque quem prestou bastante atenção no conteúdo, lá na pegada do arco, eu trabalho a pegada de arco da escola franco-belga. Então, ou seja, nós estamos alinhando o conteúdo. Uma pegada de arco que serve para usar em uma técnica criada dessa escola. Antes de eu continuar aqui, veja bem, tem uns nomes aqui em francês. Poxa, eu não falo francês. Então, se alguém aqui, se você é aluno aí, ou aluna, domina o francês, desculpa aí o professor, tá bom? Não falo francês, então eu vou ler aqui os nomes do jeito que está escrito, como se fosse no próprio português. Continuando aqui. Essa técnica foi desenvolvida entre os séculos 18 e 19. O termo vem do francês coller, que significa colar ou aderir, fazendo referência ao gesto do arco que adere à corda antes de produzir o som. Exatamente nesse ponto é o que eu falei. Quando nós estivermos na parte prática, você vai ver que a gente vai colar o arco e fazer a jogada, né, com os dedos, e aí vai criar, vai aderir à corda e vai criar esse tique, ok? Vamos lá, continuando aqui. Seu desenvolvimento está associado à consolidação da escola moderna de arco após as inovações estruturais feitas. Esse aqui, mais ou menos eu sei falar o nome dele, é François Torti. Tá bom? Então ele fez aí essa modernização do arco, né? Trouxe, melhorou o arco, que é o nosso arco que usamos, o moderno, e com isso possibilitou trabalhar esse novo golpe de arco, que padronizou o arco moderno. Esse novo arco possibilitou mais controle, elasticidade e precisão, condições ideais para golpes articulados como o collet. Pedagogicamente, o collet foi sistematizado dentro da chamada escola franco-belga, representada por nomes como Pierre Baillot e posteriormente Charles Auguste de Berriot, que enfatizavam refinamento técnico, clareza de articulação e independência dos dedos da mão. Historicamente, o collet surgiu como um exercício técnico para desenvolver ataque limpo e controlado, independência dos dedos, elasticidade natural da mão direita, controle do ponto de contato. Com o tempo, deixou de ser apenas um exercício e passou a integrar a base estrutural da técnica moderna de arco, sendo fundamental para a execução eficiente de outros golpes de arco como spiccato, sautier e martelet. Em síntese, o collet nasce dentro da escola franco-belga como ferramenta de refinamento técnico, viabilizado pela evolução do arco moderno e se consolida como um dos pilares da técnica avançada do arco. Olha que interessante. Você viu que aqui a gente passou, né, até por um período histórico, o que vai trazer para você um amplo entendimento da necessidade, da aplicação e de onde veio esse golpe de arco. O collet trabalha predominantemente na região inferior do arco, especialmente o talão, primeiros centímetros acima do talão. Essa escolha não é estética, não é uma escolha estética, é biomecânica. Olha que interessante. No talão, o violinista tem maior alavanca dos dedos. Essa alavanca é isso aqui, ó. Bom, você vê que com isso aqui a gente consegue fazer espichar muito o dedo aqui quando eu estou na região do talão. Se eu já estiver na região da ponta, pode fazer aí para você ver, no meio ou no final do arco, você já não vai conseguir ter esse movimento tão preciso. Maior alavanca dos dedos, controle direto sobre a vareta, né? Então meu dedo vai estar aqui, ó, sobre a vareta do arco,
melhor transferência de peso e resposta mais imediata da corda. Como o colê é executado com flexão e extensão dos dedos, quase sem participação do braço. Na verdade, é sem participação do braço, né? Eu vou trabalhar aqui, ó, fazer esse movimento. Espicha e rotaciona um pouco. E quando eu vou voltar, eu jogo um pouco para cima. Vocês vão ver na parte prática isso aqui, como funciona. Ele exige uma região onde a articulação digital tenha máxima eficiência. E isso acontece no talão. Com o domínio técnico, é possível expandir o colê para meio do arco com mais controle, exercícios avançados em diferentes pontos de contato. Mas pedagogicamente e tecnicamente, o ponto ideal para estudar e desenvolver o colê é no talão, onde a mão tem maior estabilidade e precisão de ataque. Então, muito bem, chegamos aqui ao final desta aula e eu gostaria de refrisar 2 pontos. Um dele é essa parte aqui, ó. Colê, sinônimo de mão totalmente relaxada. Então, o colê é sinônimo da minha mão totalmente relaxada. Outra parte muito interessante que eu quero frisar aqui com vocês é sobre, vamos lá, em síntese, o colê, essa parte aqui, ó. Em síntese, o colê nasce dentro da escola franco-belga como ferramenta de refinamento técnico. Ou seja, nós estamos passando por um refinamento técnico, viabilizado pela evolução do arco moderno e se consolida como um dos pilares da técnica avançada de arco. Gente, estamos falando de algo avançado aqui dentro do curso. Tá bom? Então não é uma técnica qualquer, é uma técnica avançada de arco. Por isso eu preciso que você se dedique muito ao estudo dessa técnica. Porque vai ter momentos que você vai começar os estudos. Na verdade, se você tiver seguido a ordem certa, cronológica do curso, você já fez os exercícios de preparação do colê. E então você provavelmente já teve essa dificuldade, os dedos escorrega, quer sair do lugar, mas você tem que resolver isso. Não tem como você deixar de aprender essa técnica, senão nem vale o investimento que você fez para estar aqui dentro da comunidade. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça que o som tá ruim, que você, em vez de melhorar, tá piorando, isso é normal. Quando a gente tem algum vício, quando a gente faz algo que não é da forma tão correta, e no nosso caso, falando tecnicamente, exemplo, você pegou no arco errado por 10 anos da sua vida de estudo, e aí agora você foi corrigir da forma correta, como trago aqui dentro da comunidade. O que vai acontecer? Você vai ter dificuldade, os dedos não vai querer obedecer, não vai ficar saindo do lugar. Então você precisa ser forte mentalmente para trabalhar isso e ver se não, eu preciso dominar, eu tenho que dominar, independente se o arco está saindo, se meus dedos estão escorregando, porque vai chegar um momento que você vai vencer. É o meu caso. Você acha que eu dominei isso de primeira? Não, são anos estudando, na verdade. E cada dia ainda hoje, cada dia que passa, eu estou aperfeiçoando o meu colê, as técnicas, os golpes de arco. Por quê? O instrumento violino a gente precisa praticar sempre. Cada dia que eu pratico, é como se eu pegasse um tijolinho e colocasse ali na minha construção técnica. Guarda essa frase, bons estudos, e a próxima aula nós iremos para a parte prática.